aquele ciclo natural que a gente observava, aparentemente está se desfazendo. Os rios voadores que trazem a umidade, que são tão importantes para a agricultura na região centro-oeste e na região sudeste, se transformaram em rios de fumaça, que é a mesma canalização, é o mesmo vento, só que o que está no ar não é umidade, é fumaça. O estado nunca passou por um período de seca tão contínuo, ele não conseguiu se recuperar de secas anteriores, e agora estamos num período extremamente longo e diferente de alguns anos anteriores, com temperaturas muito elevadas. Isso, em parte, é consequência de termos removido a cobertura nativa do estado, né? Um estado que tinha 80% da sua área coberta por floresta, e hoje tem um percentual muito mais baixo, então isso é todo a longo prazo, tudo isso vai afetando, juntamente com as mudanças climáticas que estão em andamento. Dentro de alguns projetos na FAPESP, essa questão no estado de São Paulo foi muito bem analisada. Nós temos um déficit de reserva legal, ou seja, os empreendimentos não mantiveram os 20% que tinham a obrigatoriedade de preservar. Nós podemos ter também a questão de incêndios que foram provocados deliberadamente, né? Por exemplo, nas áreas de cana, onde você está no momento de reformar a área, de fazer uma renovação toda, muitas vezes se utiliza o fogo. Nós temos a questão de incêndios começados por ações motoristas que passam, que jogam bitucas e cigarro, e nós temos ações criminosas. Eu não descarto essa possibilidade de que, vendo o contexto em que esses incêndios estavam ocorrendo, alguns grupos interessados em ou resolver os seus problemas de destruir rejeitos de alguma forma, ou imbuídos de algum outro intuito de queimar uma área para depois declará-la como queimada e, portanto, impossível de ser conservada e ser transformada numa área produtiva. Enfim, há um conjunto de fatores que podem estar atuando aí simultaneamente. Eu gostaria de aguardar um pouco os dados, quando eles tiverem isso mapeado de uma forma mais detalhada, para a gente ver quais são as relações que a gente consegue fazer numericamente, né? Saindo do nosso... parece que há uma relação, há de fato ou não, a relação não existe. Se a gente vê o mapa de áreas prioritárias para restauração da vegetação nativa do programa Biota, FAPESP, a gente vai ver que é exatamente naquela região que se concentram as maiores necessidades de restauração de cobertura vegetal nativa. As áreas de reserva legal, as áreas de preservação permanente, há vários mapas indicando que nem sempre essa legislação foi respeitada nessa região e que, portanto, essas áreas teriam que ser restauradas dentro de uma ação de uma cobrança do próprio Estado de São Paulo, né? E aí você tem a possibilidade de, ou você exige a restauração, e você vai então ter um replantio com espécies nativas e todo um processo de restauração ecológica, ou o código permite que o proprietário compre esse débito dele, ele pague comprando propriedades onde há um excesso de reserva legal, ou que foi mantida inteira, e pior ainda, pelo código, isso tem que ser feito dentro do mesmo bioma. Então, veja bem, eu posso ter uma destruição ou uma falta de reserva legal aqui no estado de São Paulo, e a minha compensação pode ser em outro estado, onde a terra é muito mais barata, onde as condições de você manter... Só que o serviço ambiental da floresta, eu preciso aqui onde ela foi destruída, não lá onde eu vou fazer a compensação. Isso foi um erro.
isso tinha que ser obrigatoriamente na mesma bacia. A Amazônia está passando por uma estação seca extrema. Não há uma reposição plena, né, e permanente das águas. Ainda é uma grande quantidade de matéria orgânica que veio dos processos de desmatamento, processos que foram de ocupação e que facilitam, né, a manutenção do fogo, né? Aquele fogo que passa rapidamente, ele leva a uma variação da temperatura do solo, mas é só na superfície e é muito pequena. Mas quando ele permanece mais tempo, ele se torna extremamente danoso para a vegetação, não só da área, como das áreas ao lado também. Com toda a pressão nacional e internacional para a preservação da Amazônia, inclusive com a moratória da soja, com alguns instrumentos legais que foram criados nesse período, a expansão do agronegócio passou a ser nas áreas de cerrado. E o cerrado, a legislação, o Código Florestal, exige uma conservação de 20% da propriedade, enquanto na Amazônia é 80%, no cerrado ele só 20%. Então, 80% da propriedade pode ser ocupada. Esse desmatamento todo que a gente está vendo no cerrado, uma grande parte dele é legal, infelizmente. A nossa legislação não deu a mesma proteção ao cerrado, né? E o fogo é um dos instrumentos que é utilizados para acelerar o processo de ocupação, né? Porque você corta a vegetação, fica todo aquele material, você queima, e essas queimas não são controladas, né? É muito fácil elas se espalharem. A gente precisa continuar brigando para aperfeiçoar a legislação. Só que o que a gente observa no Congresso é que a briga é o contrário. A briga do atual Congresso é para enfraquecer ainda mais a legislação ambiental que nós ainda temos. Então, há um descompasso total entre a necessidade que a gente está vendo, né, e está sentindo, para aquilo que o Congresso está discutindo e está encaminhando, que pode favorecer alguns grupos, pode favorecer algumas atividades econômicas, mas que prejudicam a sociedade como um todo.